aqui, é porque Deus ele quer falar contigo. Eu tenho algo da parte de Deus para as nossas vidas, que eu gostaria de estar compartilhando, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 9. Assim que você for encontrando, dê um glória aí bem alto. Aleluia. Todos encontraram? Amém? Que diz a palavra do Senhor. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. Ele, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando Jesus em casa, assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e assentaram-se juntamente à mesa com ele e seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, disseram aos discípulos dele: por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Queridos, podemos assentar, mas não feche a sua Bíblia. Fique com ela aberta aí. Agora diga para o irmão que está do seu lado aí, para o teu irmão, para a tua irmã: há um banquete preparado na casa do Senhor. Vamos nos assentar à mesa nessa noite, amém? Glória a Deus. Queridos, essa passagem é uma passagem muito importante e eu quero que você guarde isso, a mesa. Por que a mesa? Nós vamos estar entendendo daqui a pouquinho. Mas eu quero falar um pouco aqui, logo de início, sobre Mateus. Mateus, filho de Alfeu, irmão de Tiago. Mateus, ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus. E foi, se eu não me engano, um dos únicos, se não o único, a ser chamado sozinho ali para ser discípulo. Agora, uma coisa importante nós ressaltarmos aqui, é que Jesus ele estava ali passando, nós vamos entender que isso aqui foi acontecido em sua cidade, em Cafarnaum. E ele viu um homem chamado Mateus, que no Evangelho de Lucas vai dizer que ele também era chamado de Levi. E Mateus, ele estava sentado ali na alfândega ou na coletoria, em algumas outras traduções. Mateus, ele era um publicano, ou seja, ele era ali um coletor de impostos. Ele estava em seu ofício no momento em que Jesus o avista. Ele estava lá trabalhando e Jesus o avista, vai até ele e apenas diz: segue-me. E aquilo ali foi o suficiente para aquele homem seguir a Jesus. Agora nós vamos estar falando um pouco sobre a mesa. Enquanto eu estava estudando essa palavra, Jesus ele veio falando comigo sobre mesa e ele falou: meu filho, existem dois tipos de mesa. A mesa da honra e a mesa da desonra. Como assim? A mesa da honra e a mesa da desonra. Nesse contexto aqui, nós vamos poder entender o motivo pelo qual os fariseus e os escribas ficaram se perguntando: por que o seu mestre se assenta com os publicanos e pecadores? Era algo tão sério, tão importante, você se assentar à mesa. Para eles tinha um significado muito importante. Porque eles não se assentavam à mesa com qualquer um. Se assentar à mesa para eles significava algo como partilhar de destino, partilhar de vida, partilhar de sonhos. Então eles não conseguiam se assentar à mesa com qualquer pessoa. E aonde entra a mesa de honra e a mesa de desonra? Porque quando ele se assenta com alguém
que não presta, ele é considerado como alguém que não presta. Agora, quando ele se assenta com alguém que presta, ele é considerado como alguém que presta. E Jesus, ele estava falando comigo. Hoje, ainda é assim. Algumas pessoas ainda vão olhar para outras e vão ter um pré-julgamento porque você está sentado na mesa com alguém que talvez elas considere que não presta. Mas uma coisa muito importante foi que a mesa, quando Jesus ele se assentou ali com aqueles homens, ela foi transformada naquele momento. Ela deixou de ser uma mesa de desonra para ser uma mesa de honra. Naquele momento ali. Então, o que eu quero dizer, aonde você se assentar, querido, aquela mesa ela vai ser transformada. Aonde você se assentar, aquela mesa ela tem que ser modificada. Sabe por quê? Porque na mesa de honra há amizade. Na mesa de honra, a vida, como nós falamos aqui, há destino, há história, há compaixão. Na mesa de honra, há comprometimento. E na mesa da desonra, nós vamos observar que na mesa da desonra, a difamação, a fofoca, a calúnia, há dissensões. Na mesa da desonra não há destinos compartilhados, apenas destinos quebrados. E o que Jesus ele foi falando comigo? A seguinte, verso 11, a parte A. Por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Porque o amor de Jesus constrange. O amor de Jesus, ele nos constrange. O que é constranger? É isso aqui, ó. É comprimir. É te fazer tão pequeno que o amor dele é tão forte, tão poderoso, que o pecado daquelas pessoas ali, para ele não era nada. Porque ele veio para os pecadores. Por isso ele se assentou naquela mesa. Por isso ele estava ali assentado naquele momento. Nós vamos entender que quando Mateus ele recebeu o convite de Jesus, ele vai até ele. Ele vai até a sua casa, prepara uma mesa e começa ali aquele banquete. Jesus ele se assenta e logo em seguida vêm os publicanos, vêm os pecadores e se assenta naquela mesa. E Jesus está ali. O que isso significa? Mateus ele estava tão alegre em seu coração, ele estava tão feliz por dentro, que ele queria apresentar aquele homem, ou seja, ele queria apresentar Jesus para os demais. E então naquele momento os fariseus começam a questionar por que ele está sentado aí. Porque onde Jesus está, tudo tem que ser transformado. O amor e a simplicidade de Jesus era muito mais forte do que tudo aquilo que eles estavam vivendo ali, estavam pensando ali naquele momento. Quando nós temos um encontro verdadeiro e genuíno com Deus, nós somos canais de bênçãos aqui nessa terra. Quando nós temos um encontro verdadeiro e genuíno, nós passamos a olhar para o nosso semelhante com um olhar de amor, com um olhar mais humano. E começamos a entender a dor que ele também carrega. Sabe por quê? Os fariseus e os religiosos daquela época ficaram se perguntando tanto isso? Porque Mateus, ele era um publicano e isso era como se fosse uma desonra para ele. Um judeu trabalhando para o Império Romano, ele era considerado como um traidor. Quem quer se assentar na mesa com um traidor, com um pecador? Talvez aquelas pessoas começassem a olhar para Jesus e a falar, olha só. Mas Jesus ele vai e fala, eu não vim para os sãos. Eu vim para essas pessoas que estão assentadas aqui do meu lado comigo. Porque o meu amor é muito maior do que esse pecado que ele está carregando. Porque o amor que eu tenho por ele, que eu tenho por você, é muito maior do que tudo isso. E ele começa ali. Olha só, vai.
aprender o que é misericórdia. E nós vamos observar que uma das coisas que me chamaram muita atenção aqui é que, assim como Mateus, Zaqueu também, ele prepara um banquete para Jesus. Zaqueu também era um publicano, que também teve um encontro com Jesus. E eu fiquei, poxa, eles eram pecadores, mas mesmo assim não deixaram de oferecer o melhor para Jesus. Eles não deixaram de oferecer aquilo que eles poderiam dar de melhor para Jesus. Naquele momento eles estavam alegres, estavam felizes. Porque não estavam somente assentado uma pessoa ilustre naquela mesa, mas estava assentado a salvação ali. Estava assentado ali o homem que poderia mudar a história da vida deles. Não era apenas uma pessoa qualquer. E eles conseguiram compreender isso. Eles conseguiram observar isso na vida de Jesus. E assim tem que ser em nossas vidas. Quando nós formos a algum lugar e assentar na mesa, as pessoas eles vão olhar para você e vão olhar e vão ver Jesus em sua vida. Vão ver Deus em sua vida. Vão ver compaixão, vão ver misericórdia. Mas também existem pessoas que vão criticar, que vão julgar, que vão falar, por que você está aí? Aí não é teu lugar. Aí não é para você. Não se assenta aí não. Porque assim como naquela época ainda existem muitas pessoas que não conseguem entender que Deus, Ele veio curar, salvar, Ele veio para nos libertar dos nossos pecados. Quando nós começarmos a entender isso, nós vamos entender que quanto mais eu busco a Deus, mais humano eu me torno. E quando Jesus ele vai falar aqui, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Ele está trazendo a passagem de Oséias, do capítulo 6, do verso 6. Ali, os religiosos, os judeus daquela época, o povo de Israel, estava tão longe, que eles iam para os templos, eles faziam os cultos, as celebrações, entregavam os seus sacrifícios para tentar encobrir o pecado, faziam tantas coisas e Jesus não estava mais recebendo aquilo. Jesus já não recebia mais a adoração, mas ele estava falando, olha, eu quero um arrependimento. Gabriel, você pode colocar aí para mim, Oséias capítulo 6, verso 6. E ele estava ali, eu quero que vocês me amem. Um amor verdadeiro, um amor genuíno. Eu quero que vocês me obedeçam. Eu quero que vocês ouçam a minha voz. 6:6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Ele estava dizendo ali, olha, me ame. Me ame. Ame a mim. Me obedeça. Eu não quero os seus sacrifícios para encobrir os seus pecados. Eu quero que você me ame. Porque no momento em que você me amar e me conhecer de todo o teu coração, você vai deixar de pecar. Você vai deixar de fazer aquilo que cheira mal às minhas narinas. Você vai deixar de fazer as coisas que para mim são abomináveis. Eu quero que você me ame com um amor verdadeiro e genuíno. Porque no momento, irmãos, que nós começamos a amar a Deus, a ouvir a voz de Deus e a conhecer a Deus, nós começamos a entender que também somos pecadores, que nós erramos, que nós não podemos estar como os fariseus ali em pé, criticando por que o teu mestre se assenta. Não, eu também quero me assentar à mesa com o mestre, porque eu quero ser transformado pela palavra que ele tem para mim. E aqueles homens, Jesus ele fala para eles, olha só, vai e aprendam. Ele dá duas ordens, ó, vai lá e aprenda o que é. Nós vamos ver também lá em Samuel, quando ele vai falar,
O que agrada mais ao Senhor, holocaustos ou sacrifício? Ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carnes. O que Jesus está querendo, queridos, é que venhamos nos arrepender de nossos pecados. O que Deus ele quer de nós, é que venhamos nos arrepender para nos assentarmos à mesa com o Pai. O Pai, ele quer que todos os seus filhos se assentem à mesa. O Pai, ele não quer que ninguém fique de fora. Não estava nem na palavra. Lembra quando o filho pródigo ele estava longe? Ele se arrepende e ele começa a lembrar: na casa do meu pai há pão, na casa do meu pai há fartura, na casa do meu pai eu posso estar em segurança. Sabe por quê? Na casa do nosso pai tem pão. Na casa do nosso pai tem segurança. Na casa do nosso pai tem uma mesa preparada com um banquete. Ele achou que ele iria chegar lá e seria castigado. Ele achou que iria chegar lá e ser um servo, um escravo. Mas ele chegou lá e teve o seu lugar de honra na mesa. Porque ele é filho. E o pai quer que os filhos se arrependam e se achegue. Porque o lugar ainda está ali, posto na mesa para mim, para você. É o que Deus tem para nós. Sabe por quê, querido? Não adianta nós ficarmos em pé olhando assim, não. Eu não vou me assentar nessa mesa, não. Eu vou me assentar nessa mesa porque eu quero fazer a diferença. Porque Deus é contigo. Deus, ele te deu o espírito de ousadia para você se assentar ali. Só consegue declarar o tema desse culto, que ele cresça, importa que ele cresça e eu diminua. Quem entende que precisa descer. Quem entende que precisa a cada dia ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quem entende que é ele que tem que ser glorificado. Porque quando João Batista ele vai declarar isso, os seus discípulos estavam ali, batendo cabeça, debatendo ali, começaram a criar algo. Ele chega até João, pergunta, fala para ele, aquele homem que o Senhor batizou, está batizando. As pessoas estão indo até ele lá, e ele está fazendo grandes coisas. E João vai e começa a declarar, olha só, ele tem que crescer mesmo. Ele tem que crescer mesmo. É ele. João 3,30. Surgiu então uma disputa entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram a João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual deste testemunho, está batizando, e todos vão ao encontro dele. João respondeu, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse, não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, se completa esta minha alegria. Importa que ele cresça e que eu diminua. João, ele estava declarando assim, olha, as coisas que vieram sobre ele, veio de Deus, veio do céu. Não importa se eu vim na frente, o importa que ele vá, que ele cresça, que ele apareça, que ele seja glorificado. Isso para mim já basta. Eu me alegro porque ele está fazendo grandes sinais, prodígios e maravilhas. É para isso que nós estamos aqui nessa terra, para que nós venhamos ser um canal, assim como João Batista foi e declarou, importa que ele cresça, para ele crescer eu preciso diminuir. Eu diminuo no momento em que eu entendo que eu sou falho.
que eu sou pecador, que eu preciso a cada dia, eu necessito de Deus. Porque quando eu não reconheço isso, não importa mais nada, porque Deus ele não vai conseguir habitar dentro de um coração que está cheio de si. Não tem como ele ser glorificado em nossas vidas se o meu coração estiver cheio de mim mesmo. Quarta-feira passada eu estava vindo para a igreja e me veio algo na mente. Eu até comentei com o nosso irmão Wellington. Eu falei, eu vim andando, pensando, no meio da rua. E me deu uma crise ali de choro. Eu fiquei, Deus, quando eu deixei de te louvar em espírito e em verdade? Pai, quando eu comecei a querer receber os aplausos e não deixar os aplausos para o Senhor? Quando eu comecei a olhar para os holofotes e esquecer de quem tem que brilhar é o Senhor? Quando eu comecei a esquecer de quem manda em minha vida não sou eu, mas é o Senhor. Quando eu esqueci de que a minha vida não pertence a mim, mas a Ti, desde o ventre da minha mãe. E Deus veio ministrando no meu coração e foi falando, meu filho, é isso, se arrependa. É isso que eu quero, é arrependimento. Que você me conheça, que você reconheça. Que você entenda que eu não quero sacrifício de tolo para encobrir pecados. Eu quero que você me ame de todo o teu coração. Eu quero que você se entregue verdadeiramente. Eu quero que você vá e dê frutos. Porque quem vai te capacitar, quem vai te usar, quem vai te encher, quem vai fazer na tua vida sou eu. E não é assim somente comigo, mas com todos nós. Com todos nós. Porque há um momento em nossas vidas que nós nos esquecemos de quem é Deus. Há um momento em nossas vidas que nós começamos a querer olhar somente para nós. E esquecemos de que a mesa há lugar para todos. De que a mesa de Deus ela é muito grande. Deus ele distribuiu seus dons e talentos para toda a igreja para que fosse e pregasse o evangelho. Porque os talentos dele não são nossos, mas é para nós abençoarmos a vida dos nossos irmãos. É para que nós fôssemos canais de bênçãos. Não há como querer que ele cresça se a carne continua querendo fazer aquilo que você quer fazer. Deus ele só vai crescer em nossas vidas e aparecer quando as nossas pernas começarem a bambear, entender que nós devemos vencer as batalhas de joelho dobrado. Quando nós devemos vencer todas as nossas lutas de joelhos dobrados. Porque é assim, querido. Quando nós começamos a entender isso. Quando nós começamos a entender que não é em pé, ali, criticando, olhando, falando, olha só, olha lá, olha essa mesa. Eu não quero fazer parte dessa mesa. A mesa de desonra, sim, sempre vai existir. Mas Deus, ele te fez para sentar na mesa de honra. Deus, ele te fez para fazer a diferença, para você ser alguém para compartilhar e partilhar de destino, de vida, de história, de nova vida com alguém. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite.
nós vamos entender que nós devemos entregar a cada dia o nosso melhor ao Senhor. Que quanto mais perto de Deus eu estou, mais próximo de Deus eu procuro estar, a conhecer, na simplicidade, na verdade, no amor, na palavra. Mas o mundo vai olhar para você e vai falar: quem é essa pessoa? Quem é esse que está aí? Nós devemos desaparecer para este mundo. A pessoa, ela não pode mais, as pessoas não podem mais olhar para mim e ver o Rômulo. Elas têm que ver o brilho do Espírito Santo de Deus. As pessoas não podem mais olhar para mim e lembrar do meu nome, lembrar de quem eu fui. Não, as pessoas, elas têm que lembrar da palavra de Deus, daquilo que Deus deixou. Queridos, eu tenho entendido que a cada dia eu preciso entregar o meu melhor ao Senhor, porque a mesa dele está posta e há um lugar ali reservado. Deus, ele quer o melhor de cada um de nós. Foi por isso que ele confiou a você, confiou a mim grandes dons, grandes talentos, grandes conhecimentos, para que nós viéssemos estar fazendo o nosso melhor. Eu pude ver aqui um homem criticado, julgado como pecador, como traidor, como alguém que não prestava, como alguém que não valia nada, como alguém que não merecia estar assentado na mesma mesa com Jesus, sendo discipulado por Jesus, virando um dos 12 apóstolos, trazendo este livro maravilhoso para as nossas vidas, para que hoje nós estivéssemos aqui ouvindo um pouco, aprendendo um pouco, para dizer: Deus, ele quer que nós venhamos nos arrepender. Deus, ele quer que nós venhamos diminuir a cada dia, porque ele quer ser exaltado em nossas vidas. Ele quer ser glorificado através de cada um de nós. Ele quer ser aplaudido, ele quer ser visto, ele quer, é ele, é o nome dele que tem que ser reconhecido. E nessa noite, querido, se você entendeu isso, se você entende essa palavra, e você quer oferecer o seu melhor, que você entende que há uma mesa posta, preparada para você, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Se você entende que Deus, ele deseja algo mais de você. Sabe por quê? Mateus, ele largou tudo. Ele largou a sua estabilidade ali, trabalhando para o Império Romano. Ele entendeu o quanto isso custaria para ele. Custaria tudo. E ele falou: não, eu vou. E ele seguiu. Ele renunciou tudo para seguir a Jesus. Ele se arrependeu de todas as coisas para seguir a Jesus. Era por isso que ele estava alegre, era por isso que ele ali preparou uma mesa, um banquete para Jesus e se alegrava. E ele quis ali apresentar Jesus para os seus amigos ali. E é esse o motivo de nós estarmos aqui.